Como transformar ideias criativas em ideias lucrativas? Pois sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Marco Rosa. Ele é escritor, jornalista, palestrante e especialista em marketing. Marco Rosa, bom dia. Bom dia, Sula. Bom dia, seus ouvintes aí do Cotidiano. Marco Rosa, como é que a gente pode transformar as ideias criativas em ideias que gerem lucro? O grande problema é distinguir, se você sai aí visitando o Brasil, qualquer cantinho do Brasil tem um grupo de pagode, um grupo de esporte, um grupo disso, daquilo, e que você vê eles em ação, você vê como que eles improvisam, como são criativos, como desenvolvem as coisas, mas morrem no próprio prazer de desenvolver aquela ideia. A alegria é tanta que ninguém às vezes percebe ali um potencial criativo. Hoje, por exemplo, nós temos o melhor carnaval do mundo, que é a melhor ópera em praça pública do mundo, e as pessoas não veem, muitas vezes perdem a dimensão lucrativa de uma grande ideia que mobiliza milhares de pessoas para, durante 1h20, fazer um grande espetáculo que impressiona o mundo todo. Então, a minha tese é essa. A criatividade todos nós temos, a gente tem que saber se a gente quer ter o prazer daquela criatividade e terminar ali, a alegria daquela criatividade, ou se a gente pode fazer como grandes países do mundo, e o Brasil está entre esses países, aos poucos transformar essas ideias criativas em ideias lucrativas. Como é que uma pessoa simples, pode perceber esse potencial, essa criatividade que pode trazer algum lucro? Como é que ela pode dar esse pulo do gato, hein, Marco? É muito simples. O pulo do gato é o seguinte: você circulando, eu vivo muito em São Paulo, trabalho aqui grande em São Paulo, Campinas, são regiões de grande concentração humana, né? Se você comeu um cachorro quente numa esquina, ele é igualzinho ao mesmo cachorro quente de uma esquina a 10 quilômetros dali, né? Se tiver alguma potencial, alguma pessoa mais criativa, alguma dona de casa, algum ex-cozinheiro, algum cozinheiro, que fizer um cachorro quente com algum sabor mais específico, com alguma atração melhor, e divulgar isso e manter essa qualidade, por exemplo, o que ele estará fazendo? Agregando a criatividade dele de cozinheiro, de mestre cuca, ou o que for, a um produto que é simples, mas que gera um diferencial na percepção das pessoas. O que a gente vê hoje? A grande parte do esforço criativo é usado entre esses mesmos vendedores de cachorro-quente para fazer o quê? Para combinar preço, para evitar concorrência, um fazendo acordo entre o outro, para tentar uma sobrevivência mínima. Quando a sobrevivência apoiada numa ideia criativa, que pode se tornar uma ideia lucrativa, é gerar um diferencial criativo que seja percebido pelo cliente final e que traduza para você em dinheiro, em mais ganho e mais lucro. Uma ideia simplificando aí, é uma resposta bem simples à sua pergunta. Verdade. Agora, Marco, às vezes as pessoas têm essas ideias, querem fazer, mas tem aquela limitação de recursos, dinheiro que é pouquinho. Qual a saída nesses casos? Tem que usar mais criatividade, não é mesmo? Mais criatividade, e tem uma coisa, dinheiro é o que garante. Se você tem muito dinheiro, você tem muitos amigos, você tem muitos empregados, você tem muitas pessoas à sua disposição. Se você tem muita fé no que faz e tem muita criatividade, você seduz as pessoas, você contagia as pessoas ao seu redor, e através desse contágio e da distribuição potencial, envolvendo as pessoas no teu próprio sonho, sonhando todo mundo junto. Aliás, todas as grandes empresas foram criadas assim, capital zero, grandes sonhos e grande energia e grande dedicação. Essa desculpa que não tem capital para fazer, hoje o Brasil pararia, não existiria todo o vigor da nossa economia se a nossa população que realmente produz riqueza dependesse desses conceitos. Nós não temos acesso a bancos do jeito, os juros cobrados de qualquer empréstimo bancário é altíssimo, as pessoas são ainda distantes dessa realidade de banco ou qualquer instituição investindo em novos negócios. E mesmo assim, se você anda por qualquer rua, estão lá
paredes sendo derrubadas, um comércio sendo construído, um novo carrinho de cachorro-quente sendo instalado, uma lojinha, uma costureira, uma oficina mecânica. Somos um país riquíssimo nessa ousadia de investir e de empreender, mas com essa deficiência ainda, que está melhorando aos poucos, de confiar na nossa própria criatividade, que contagia as pessoas ao nosso redor. Então, a ousadia, como você diz, e a iniciativa, né, de ir lá e instalar e fazer, pode representar mais que 50%, então, do sucesso de uma ideia criativa, né? As pessoas, inclusive, às vezes correm até riscos exagerados, às vezes perdem tudo na tentativa de fazer, porque o brasileiro médio, o brasileiro da grande massa, ele tem fé absoluta da sobrevivência, ele acredita no país, ele acredita, mas a minha tese é o seguinte: ok, acredite, se jogue no samba, vá para a sua escola, faça as coisas, mas preste atenção que o diferencial é a sua criatividade. Como que você se organiza todo esse teu vigor criativo? Esse vigor criativo, ele se transforma em coisas perceptíveis, palpáveis para o teu cliente, ou você faz uma embalagem lindíssima, gasta os tubos para fazer um novo acabamento num produto, numa roupa, não sei o quê, e porque te dá prazer, em vez de você medir se as pessoas estão tendo ou não também prazer com aquela sua invencibilidade, com aquela tua criatividade. Essa medida, esse bom senso criativo é que você ajuda você a medir o retorno do teu negócio e te permite contagiar públicos maiores e você avançar. Sem dúvida, então, as pessoas não podem olhar só para si, né? Só para o seu prazer, o que ele se sente bem. É preciso olhar o outro, principalmente, né, Marco? Por exemplo, você, como eu citei o exemplo do grupo de pagode, o grupo de jazz, né? Às vezes eu cito os shows, eu falo, e esses caras ainda querem receber, quer dizer, eles merecem receber, claro, são profissionais, mas eles estão tão alegres, tão felizes entre eles, né, que acabam perdendo o contato com o público. Eles estão entre eles fazendo uma coisa lindíssima, maravilhosa e inspiradora, né? O que é transformar essa ideia criativa em ideia lucrativa? Seria esses mesmos grupos que fazem músicas maravilhosas, que impressionam, se organizar. Hoje o custo para você montar uma gravadora de CD é praticamente zero, certo? Em vez de você apostar nas piratarias que existem por aí, você pode montar a sua própria gravadora com uma coisa que você mesmo cria, com os seus grupos, com as pessoas, e fazer com que essa música chegue a custo baixo, ou via internet, ou via CD, para as pessoas ao seu redor, né? É possível fazer isso. As pessoas hoje, elas se sentem felizes no próximo show, desse exemplo que eu estou te dando. Mas isso também serve para várias outras profissões. As pessoas se juntam, estão ali felizes, alegres com elas, e quando abre o próprio negócio, acha que basta ele estar feliz, que todo mundo vai chegando pondo dinheiro ali. É verdade. Agora, quem é que tem mais iniciativa? O jovem ou aquele desempregado ou o insatisfeito com o seu trabalho? Quem é que tem mais iniciativa? O que eu percebo nas palestras que eu dou, nos treinamentos, quem tem mais iniciativa é a mulher de qualquer idade, né? Uhum. A mulher, até eu falo, vamos estimular a nossa alma feminina, né? Muitos homens acham isso engraçado, porque eu falo, preste atenção numa mulher, ela nunca está parada. Uma mãe está cuidando do filho, não tem que estar preocupada se ela está dentro de casa, com a alimentação, se ela trabalha, ela está indo para o emprego, mas já deixou mais ou menos engatilhada as coisas da casa, já sabe mais ou menos como vai gerenciar a compra do supermercado quando voltar. Se tem alguém doente, ela já está antenada para aquilo. Uma mãe e uma mulher são cérebros que funcionam em paralelo, múltiplos ao mesmo tempo, né? Cuidam de várias coisas ao mesmo tempo. Uma mulher em dificuldade, ela começa a rastrear todas as potencialidades e todas as possibilidades para poder buscar renda e agregar renda à família. O que muitas vezes essas mulheres não têm,
falta de tempo e falta de, às vezes, solidariedade e cumplicidade do companheiro ou da própria família ou de outras mulheres ao redor dela, e de apoio também social, estimulá-las nessa capacidade gerencial paralela, que eu sempre falo, e ao mesmo tempo mostrar para ela que se agregar um pouco de criatividade e transformar as boas ideias delas em processos, em procedimentos, que o dinheiro chega mais fácil e mais rápido. Realmente, olha, foi uma aula agora que nós recebemos e as mulheres com certeza devem estar muito felizes. Agora, quanto mais apertada a situação, mais criatividade vem, não é isso? A criatividade, ela é fruto de situação apertada, né? Fruto da pressão. É fruto da pressão. Toda a zona de conforto mata a criatividade. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas, eu faço exercícios exaustivos de me considerar falido toda noite. Né? É um exercício muito difícil de você fazer, porque a gente tem mania de ficar olhando saldo bancário, de acreditar em saldo bancário, de acreditar no carro que tem, de acreditar até na casa que tem. Tudo isso é passageiro, tudo isso esvanece-se no ar, como diz a Bíblia. Não tem valor nenhum se você acreditar nisso como coisa sólida. O mundo é líquido, o mundo é quase vapor. Então você, na hora que você está em dificuldade, a sua criatividade, o universo inteiro, parece assim, né? Que o universo inteiro você começa a reler o óbvio, reler a sua própria realidade e dessa releitura você começa a perceber as vantagens que você pode agregar. Outro dia eu estava assistindo um filme antigo, o pessoal não tinha ainda telefone. Aí eu falei, como é que aquelas pessoas poderiam imaginar que o telefone seria um grande avanço e depois o telefone fixo poderia ter o celular? As próprias pessoas, às vezes, eles dizem que o próprio peixe não percebe a água que está nadando, né? É verdade. Nós, a não ser quando falta água. Né? Então, a gente também é assim, a gente às vezes não percebe o grande potencial de mudança que a gente está vivendo hoje. Por exemplo, no Brasil temos uma outra coisa importantíssima. A criatividade vem da interação entre grupos sociais diferentes. A pessoa, o primeiro dinheirinho que ganha, já muda de bairro para um bairro mais sofisticado, já elimina os pobres da vida dele, já para de ir nos eventos culturais e religiosos que ia, perde contato com o próprio país. E a criatividade é uma coisa coletiva, ela está no ar, é como aquele inconsciente coletivo. Se você não acessar essas coisas coletivas, você perde o seu potencial criativo. E se você acessar e não souber transformá-lo em ganho, em lucro, também não adianta nada. Você vai ter prazer, como um músico, um conjunto de jazz, um conjunto de pagode, mas vai terminar tudo naquela festinha doméstica e o prejuízo, a sua vida continua sem avançar. E existe aí um momento certo para a pessoa colocar em prática seus planos? É a pressão que é o momento certo, Marco Rosa? Pode ser, de repente está ouvindo o nosso programa hoje, está vendo a nossa conversa, pode ser a gota d'água. Sabe quando você, sabe assim, bateu a gota d'água, falou, agora eu vou cuidar da minha vida. Bateu a gota d'água, você falou assim, agora eu sei que eu estou num país que tem todo o potencial para eu melhorar esse país, eu influir no futuro dos meus filhos, dos meus netos. É questão de gota d'água, de decisão, porque se você não decidir por a sua vida, relaxe, fique calmo, porque alguém está decidindo por você. Tem gente que gosta de ter comandado, de receber ordens, de deixar a vida nos levar. Tem gente que gosta disso. Antes eu tentava mudar essas atitudes. Não, respeito agora. Você quer deixar a vida te levar? Ok, deixa. Agora, você também quer deixar a vida te levar e ao mesmo tempo você quer ter alegria nisso e quer saber onde você vai chegar? Ninguém te garante para onde você vai ser levado. Você tem a opção, e nessa opção é a gota d'água, que às vezes de aquela consciência cristalina que bate nas pessoas e elas falam, agora eu cuido da minha vida e eu vou cuidar da minha vida.
Tá certo, realmente uma aula. Eu queria muito agradecer a você, Marco Rosa, por essas dicas aí importantes, eu acho, na vida de cada pessoa, né? E eu gostaria de ficar sempre, como sempre, à disposição aí, porque eu acho que esse debate é necessário no Brasil, porque nós vivemos um hiato muito grande. Os intelectuais, as pessoas, os mais sábios, né, eles também estão isolados num certo Olimpo, e as pessoas que precisam disso, e um programa de rádio com a abrangência do seu ajuda nisso, normalmente a gente não é procurado, a gente não tem a oportunidade de inocular, né, as pessoas com a coisa que elas já estão só esperando. Eu sou a gota d'água, eu só quero isso, ser a gota d'água da vida que vai mudar a vida de outras pessoas. Tá certo. Marco, muito obrigada e um bom dia para você. Para você, para os seus ouvintes, para as suas ouvintes principalmente. Obrigada, bom dia. Nós conversamos com Marco Rosa, jornalista, escritor, palestrante e especialista em marketing.